Bora, gente. Bora, gente, continuar. Olha, hoje eu vou... Ficou um tópicozinho para eu ter dado ontem e eu acabei não fazendo, não completando os slides. Então, eu vou dar esse restinho de urinário. É só uma patologia, não é nada de mais, não. Ela é pequena, certo? E os sintomas praticamente são os mesmos, certo? Aí eu vou dar, por desencargo de consciência, glomerulonefrite, certo? Ou seja, um processo inflamatório dos glomérulos, certo? E aí eu vou dar e logo depois eu já inicio os distúrbios hematológicos, tá bom? Vamos lá. Olha aqui o glomérulo. Não sei se vocês estão lembrados que na aula anterior eu tinha falado da menor unidade funcional do rim, que é quem? O néfron, né? E no néfron está todo esse arsenal. E dentre esse arsenal está o glomérulo, ó, esse novelo aqui de alinhamento de túbulos, né? Aí eu coloquei, destaquei, tirei ele daqui, botei do lado de cá para que você veja aqui, ó, o glomérulo, certo? Então, são em número de túbulos. Então, foi o que eu disse da última vez. O néfron, ele tem na sua estruturação uma anatomia, né? Parecendo uma centrífuga. Para quem já viu uma centrífuga, né? Passa o sangue ali e os resíduos vão ficando ali para serem eliminados com a urina. A função do rim é fabricar a urina através da filtração sanguínea. Aí eu coloco aqui o glomérulo renal ou glomérulo de Malpighi, é a unidade funcional dos rins, que é o conceito do néfron, né? Composta por um ramalhete de capilares circundados por uma membrana denominada de cápsula de Bowman. Ou seja, esse capacetezinho daqui, ó, é a cápsula de Bowman que é como se ele guardasse, né? Empacotasse o glomérulo, através da qual se produz a filtração do sangue e a eliminação dos resíduos metabólicos. Ó, gente, veja só. Eu não vou enganar vocês que a atuação do técnico de enfermagem com relação a determinados sistemas, as alterações, as disfunções de alguns sistemas, você dá para ter uma noção. Você está vendo tudo isso aqui, revisando, que até agora é revisão de anatomia, não é? Vocês deram um glomérulo lá em anatomia, quando deu o sistema urinário. É para que vocês tenham uma ideia. Para que quando vocês vejam lá no diagnóstico do médico, lá no prontuário, poxa, ele está com a glomerulonefrite. Você, na mesma hora, porque quem estuda, quem se aperfeiçoa, quem se aprofunda, na hora que fala alguma coisa que, ó, glomérulo, sistema renal ou cápsula de Bowman, ele fica lá dentro, tudo isso dentro do rim, é um processo inflamatório renal. Ou seja, você automaticamente acende a luzinha, né, do bombeiro, ó, e aí você começa a lembrar aonde é, como é que ela é. E muitas vezes até para você entender todo o critério que o médico faz, todo o relatório que o médico faz, você vai tirar de letra. Então, é importante que você esteja sempre relembrando aonde é, como é, a estruturação, para você entender como é que funciona. Por isso, toda hora eu falo em centrífuga, né? Centrífuga. Então, a glomerulonefrite, a gente já sabe que tudo que termina em ite é um processo inflamatório, é uma doença renal, em que ocorre lesão dos glomérulos ou pequenos vasos sanguíneos dos rins. Repare nessa gravurazinha, como você vê um rim saudável, bonito, viçoso. Olhe um com uma inflamação crônica, né? Ele começa a ficar, inclusive, deformado, edemaciado e, muitas vezes, necrosado. Certo? Então, veja só. Antes que eu comece a falar dos tipos, né? Que eu vou falar de uma forma geral, porque não tem essa necessidade de aprofundamento de vocês. Mas veja só. Imagine aí, ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, você tem aqui o néfron, o glomérulo aí. Repare que o glomérulo parece um novelo de
de linha, de crochê, né? Então, o que acontece? Em um dado momento, vamos supor, entrou um antígeno. A gente sabe que antígeno é algo diferente ao nosso corpo, entrou no nosso organismo, né? Está na corrente sanguínea. E o que o nosso organismo faz automaticamente? Entrou o antígeno, que é uma substância estranha. Pode ser um micro-organismo, uma toxina, seja o que for. Mas aí o nosso organismo já é ativado para a produção de anticorpos para combater aquele antígeno que entrou. E ele vai. Está tudo lá na corrente sanguínea, a guerra está lá. Em um dado momento, os antígenos se atrelam, grudam nos anticorpos. Tem um nomezinho que dá, que é antígeno, anticorpo. É uma coisa assim, é um nomezinho assim, não vou lembrar agora não. Um gruda no outro. Nesse grudar, é como eles fizessem não é um coágulo, mas é como se ele fizesse uma estrutura que vai entupir. Seria a questão de você jogar um bocado de comida dentro do ralo, da pia que você está lavando o prato, e muitos fragmentos começam a cair e se juntam lá dentro, e de repente, de tanto se juntar um no outro, entope o tubo. A mesma coisa é aqui. Por isso que eu voltei à gravura. Porque, olha, esse novelado, ele é muito fácil de ser obstruído. Então, essa junção do antígeno com o anticorpo faz uma estrutura que obstrui o canal e automaticamente não vai permitir que a filtração aconteça. E aí o processo inflamatório se instala, certo? A grosso modo, certo? Do jeito norma de ser, é mais ou menos assim que é. E aqui nessa área néfron, é muito fácil de ocorrer uma obstrução, porque os capilares são muito finos. E tem que ser, porque se é para filtrar, imagine uma peneira com a broca desse tamanho, não vai filtrar nada. Então, os capilares são muito finos. À medida que ele vai passando... Não sei se alguém já viu um cara limpando um ar-condicionado, né? Um ar-condicionado, quando ele tira, tem um monte de sujeira lá naqueles negocinhos, que é tudo até retinho assim. Ele é cheio de ondas assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ali funciona como se fosse uma centrífuga também. Então, ele vai captando, né? Vai limpando o ar, jogando o ar limpo e deixando as impurezas ali. Por isso que, periodicamente, tem que se fazer a manutenção do ar-condicionado, né? Eu não tenho, não. E vocês é que são ricos. Eu tenho ventilador. E o meu ventilador tem que limpar a essa, que fica cheio de sujeira, né? Mas veja só, brincadeiras à parte, funciona a glomerulonefrite assim, através de uma obstrução, que pode ser a toxina, que pode ser o antígeno anticorpo, é algum ser que entrou ali, não conseguiu, acumulou, juntou, formou um êmbolozinho e aí, obstruiu os canais. Quais são os tipos das glomerulonefrites? Pode ser aguda, pode ser crônica, primária, secundária. De um modo geral, como é que acontece? Uma glomerulonefrite desse tipo, como aconteceu desse jeito que eu falei, ela é aguda, certo? Houve algum problema agora, atingiu os glomérulos, ocorreu o processo inflamatório, obstruiu, pronto. A merda formou, certo? Uma aguda, ela pode se transformar em uma crônica, de tanto persistir, e não só na glomerulonefrite, né? De tanto persistir processos inflamatórios, ela pode se tornar crônica. E a gente já viu lá atrás que algo agudo, sanando o problema, ele retoma a sua função, a sua fisiologia. O rim está lá bonitinho, sanou o problema, tratou, ele volta para o normal. No caso da crônica, o rim está danificado. E aí, existem problemas que para voltar ao que era, não vai voltar assim com facilidade. Muitas vezes ocorre a morte, e aí a gente lembra da diálise peritoneal, da hemodiálise, por conta da cronicidade dessa patologia. Pode ser primária ou secundária.
Bem, eu explicando a secundária, você vai saber por quê, o que é a primária. Secundária vem em decorrência de uma outra patologia qualquer, que pode ser uma hipertensão, pode ser uma diabetes, pode ser problemas cardiovasculares, não importa. Qualquer outro problema cardiovascular, não importa não. Então, a glomerulonefrite pode ser instalada por conta de uma doença outra. Então, por isso que é dito secundária. E primária seria dessas que eu falei, né? Uma instalação aguda seria mais ou menos, as patologias, as glomerulonefrites agudas, geralmente são as primárias. É aquela que ocorre por conta do próprio sistema renal, não foi por conta de uma outra patologia. Ok? Aqui a fisiopatologia seria de uma glomerulonefrite, certo? Os rins. Repare que esse rim aqui tá mais ou menos por normal e esse aqui tá meio inchadinho, né? Provavelmente já foi obstruído, né? E aí ocorreu um processo inflamatório. Qual é a sintomatologia? Cefaleia, dor de cabeça, mal-estar geral, edema facial, né? Repare que a pessoa que bebe, a primeira coisa que causa edema é geralmente aqueles seios paranasais, ele incha logo, fica ressecado, fica com as bochechinhas aqui, né? Isso porque a questão dos resíduos tóxicos que o rim não está conseguindo colocar para fora. Dor no flanco, né? No flanco direito, flanco esquerdo. Onde é, pai, para pesquisar que você já deu anatomia? Hipertensão arterial, que pode variar de leve até grave. Vai depender do estágio do rim, né? O rim que vai determinar. Lembre-se que a hipertensão é a quantidade de sangue circulante. Se essa quantidade não está sendo drenada, não está sendo filtrado, claro, evidentemente que vai afetar a tensão arterial. Diminuição da diurese, obviamente, se está obstruído, vai diminuir, vai ter oligúria. Hematúria, que pode acontecer, ou seja, sangue na urina, que ela está forçando para tentar passar, e colúria. Colúria, você já sabe o que é aquela urina cor de Coca-Cola, certo? São os cuidados, de um modo geral, que deve se ter, quase parecido com qualquer tipo de patologia renal. Orientar quanto ao repouso que deve ser com os membros inferiores elevados para reduzir o edema, certo? Porque você sabe que para descer todo santo ajuda, mas para voltar, então você eleva os membros inferiores para que essa circulação ela tenha um retorno mais rápido. Pesar diariamente, claro e evidentemente. Por que pesar? Porque ele está com um problema de retenção de líquido, né? Está obstruído. Então, você pesa para saber se ele está, quanto mais o edema está aumentando, significa que o peso está aumentando por conta desse edema, que está ficando retido lá nos tecidos. A pessoa deverá ser instruída a notificar ao profissional que o profissional que está tomando conta da pessoa, os sintomas como fadiga, náuseas, vômitos e diminuição da urina. Ou seja, tudo isso, a fadiga, porque, repare como é aquele efeito dominó. Se está obstruído, pouca urina saindo, retenção lá em cima, circulação comprometida, oxigenação vai responder também de forma negativa, certo? Náuseas, vômitos e a diminuição da urina, obviamente. Rapidinho, tá vendo? Não doeu. Mas eu tinha que dar porque fazia parte do programa de vocês. Agora nós vamos entrar, que também não é um assunto muito longo, mas é um assunto que sistema hematológico, distúrbios hematológicos, ou seja, os distúrbios do sangue, né? As alterações na corrente sanguínea com relação à quantidade, com relação à composição, com relação à velocidade, ou seja, são distúrbios com relação aos nutrientes, às substâncias que estão ali dentro. Ou seja, qualquer tipo de alteração nesse porte, nós temos os distúrbios hematológicos. Só que, para que a gente comece a falar, a gente tem que dar uma relembrada no sangue, né? Que apesar de ser uma substância líquida, ela é tecido, certo? Ela é um tecido líquido, né? E eu amo essa gravura porque aqui ele mostra, né?
de uma forma bem generalizada, a parte líquida do sangue e a parte sólida do sangue, né? O plasma, que é a maior parte, é a parte líquida, né? O pessoal chama do soro, os anticorpos ficam por aqui. Então, assim, de que é composto o sangue? Glóbulos vermelhos, né? Os glóbulos brancos, os leucócitos, de uma forma geral, que tem de vários tipos. Aqui você tem neutrófilo, basófilo, eosinófilo, monócito, linfócito. Tudo isso é leucócito. Qual é a função do leucócito? Os nossos glóbulos brancos, defesa. Cada um desses aqui que eu tenho certeza que em anatomia alguém ficou com esse tópico para fazer o seminário e aí destrinchou o que é cada um. E se vocês esqueceram, gente, volta lá, vê lá, poxa, leucócito, por que ele tem esse nome? Vocês já deram, mas esqueceram. Volta lá só para... Vocês vão ver que quando vocês voltam só para relembrar, fica mais fácil. Porque para mim agora não tem muita função dizer, vem cá, qual é a diferença do basófilo para o neutrófilo. E aí vocês vão ver que tá relacionado muito com a forma, com a cor, certo? Vamos ver lá. Eu esqueci. Você tem, então, os glóbulos vermelhos, os leucócitos de diversos tipos, as plaquetas, que tem função prática direta na coagulação do sangue, né? O plasma, aqui ainda faltou aqui as redes de fibrina, o fibrinogênio, né? Que também está ligado à coagulação do sangue, certo? E aqui você tem, de uma forma bem simplória, o plasma, né? A parte líquida, a parte sólida, ou seja, os glóbulos brancos aqui, os glóbulos vermelhos, né? E aqui ainda tem os nutrientes, a plaqueta, tudo isso faz parte da parte sólida, a plaqueta, os nutrientes que estão todos aqui. Então, esse é o nosso sangue, cuja função é levar todos os nutrientes e principalmente o oxigênio para os tecidos. Nada vai para os tecidos se não for através da corrente sanguínea, a gente já sabe disso. E aqui você tem um vaso, né, com a corrente sanguínea, para que vocês vejam que apesar da gente ver líquida, a gente vê exatamente, a gente não vê, melhor dizendo, né, toda a estruturação que compõe, né? E nada sólido que está na corrente sanguínea vai a lugar nenhum se não tiver a parte líquida de uma quantidade satisfatória, né? Daí a importância líquida. A nossa corrente sanguínea é 60% líquido. Aqui nosso sangue vermelho, né? Tem uns aí que pensam que tem sangue azul, mas não, nosso sangue é vermelho, né? O famoso sangue azul está no coração de cada um, né? Mas o sangue, o preto, o branco, o amarelo, o viado, a lésbica, o ladrão, o assassino, o estuprador e nós, pessoas honestas, estudantes, professores, temos sangue todos dessa cor. O sangue azul está no coração de cada um, né? Não de forma líquida, mas de forma espiritual. Bem, quais são os distúrbios hematológicos propriamente ditos? E, claro, evidentemente que nós não vamos ver todos. Vamos ver os mais frequentes. E são fáceis, são bem resumidos, certo? Praticamente, temos aí que com as gravuras eu consigo dar o conceito para vocês numa boa, certo? Então, assim, os distúrbios hematológicos caracterizam-se por alterações nas células do sangue. Quem são as células do sangue? Quem dá a coloração vermelha? As hemácias. Existem vários distúrbios do sangue e eles podem afetar a quantidade e a função das células do sangue ou proteínas no sistema de coagulação sanguínea ou sistema imunológico. Por que ele mexeu aí com a proteína? Porque os nossos anticorpos só conseguem chegar, só conseguem nos defender com a ação da proteína. Se não tiver, não adianta não. É como o ferro, vocês vão ver daqui a pouco. Se você não tiver o ferro, você não consegue ter uma produção de hemácia. O ferro está diretamente ligado à produção das hemácias. Então, a hemácia são nossas células que conseguem carregar principalmente o oxigênio. Dentro da hemácia
tem um tipo de proteína chamada hemoglobina. É essa hemoglobina que é como se fosse uma hemácia jovem. Ela tem força suficiente para pegar a molécula de oxigênio, ó, deixa eu ver aqui, pode ser a molécula de oxigênio, aqui, ó, molécula de oxigênio aqui, e carregar e levar, e sair carregando ela. Se você não tem hemácia suficiente, é por isso que você não vai ter hemoglobina suficiente, certo? Vamos lá. E aí nós temos a anemia. Aí vocês vão perceber por que é que eu falei da questão da hemoglobina. Essa gravura tem assim uma série de hemáciazinhas, né, perfeitas, e umas que a borracha está apagando. Ou seja, se a borracha está ali apagando, significa que vai chegar um determinado momento que a quantidade de hemácias vai o quê? Diminuir. Então, na verdade, a anemia é o nome que se dá a uma diminuição ou uma deficiência na concentração dessas hemácias. Consequentemente, ó, deficiência na concentração da hemoglobina, elemento do sangue com a função de transportar oxigênio dos pulmões para nutrir todas as células do organismo ou na produção de hemácias. Tanto ele faz, nutre a célula para a questão da oxigenação, como também na produção das hemácias. As nossas hemácias são células lábeis. O que é que quer dizer isso? Aí é a anatomia a biologia de vocês. Células lábeis são aquelas células que demoram um tempo curto de vida. As nossas hemácias de hoje provavelmente não são as mesmas de ontem. A produção acontece. A medula óssea está aí para isso. Toda a condição de alimentação, de alimentação à base de ferro, tudo está no contexto, no empenho, no objetivo de produzir as nossas hemácias. Tendo hemácias, tem hemoglobina. Tendo hemoglobina, tem oxigênio. Vamos lá? Olha aí a anemia. Ao nível de células de hemácias, ó, olha a quantidade, quantas hemácias tem aqui. E olha no nível anêmico, a deficiência. Chega muitas vezes até muito mais os glóbulos brancos, né, do que as hemácias. Então, a diminuição dessas hemácias, você chama de anemia. Né? A anemia, o pessoal de interior tem muito disso. Ou seja, existem determinados alimentos que são deixados de lado e que isso prejudica muito essa condição das hemácias, certo? Olha aqui, a hemoglobina, imagine, a molécula de oxigênio ela é grande. Então, ela precisa de alguém que parece ferradura, né? Parece que é aqueles ferros de geladeira que se dobra e aí para conseguir segurar esse oxigênio. Quando vocês estão no campo de estágio, uma das coisas que mais se faz lá é verificar, na hora que você está avaliando o paciente, é fazer uma avaliação das extremidades do paciente. A extremidade está quente, você pega, está aquecida, né? Nós somos aquecidos, estamos vivos. Se você pegar em um cadáver, ele está gelado. Por que ele está gelado? Porque ele está com o sistema circulatório parou. O indivíduo para e a circulação que estava passando, ela vai diminuindo, até parar. O coração parou. Não tem mais quem impulsione o sangue para diante. Porque o que dá essa temperatura aquecida no nosso corpo é exatamente a velocidade que a circulação passa. A velocidade que ela atinge dentro do corpo. E aí o que é que se faz? Se parou, fica frio, fica gelado. Mas também tem quando a gente manda, você aperta o dedinho do paciente, ou do pé, ou da mão, das extremidades.
Se aperta e vai ficar vermelhinho. Aí você diz, as extremidades estão oxigenadas. Significa que a taxa de oxigenação está tendo suporte suficiente para que você tenha uma oxigenação. O nosso oxímetro, né? A gente viu lá em circulatório, a taxa de oxigênio na corrente sanguínea é importante. Os problemas respiratórios atingem consideravelmente a taxa de oxigenação. Mas a quantidade de hemácia precisa estar atenta, porque é essa quantidade de oxigênio que entra através dos movimentos respiratórios é que vai promover isso aqui, a captação desses oxigênios. Se você não tem uma respiração adequada, não adianta. Ao contrário, da mesma forma, não adianta você colocar, quando você tem um problema na circulação, que foi o que eu disse, problema na circulação, problema com oxigenação. Então, uma coisa puxa a outra, certo? Então, a hemoglobina transporta oxigênio ao longo do corpo, ou seja, para os tecidos. E aqui, numa gravura bem simples, você está vendo aqui uma pessoa com a pele normal e aqui uma pessoa anêmica. E o que todo mundo, da pessoa mais interiorana, da pessoa mais rude, a primeira coisa que ela olha é a mão para ver se está branquinha, né? E às vezes o problema é a oxigenação, mas às vezes o problema é muito mais sério. É um problema de anemia, ou seja, uma deficiência das hemácias. E aí você tem aqui bem branquinha, ou seja, por que está branca? Porque quem dá essa coloração avermelhada nos nossos órgãos, nas nossas extremidades, é exatamente as hemácias. As hemácias têm uma das funções dela é dar a coloração vermelha a esse sangue. Então, se uma pessoa está anêmica, está com deficiência de hemácia, automaticamente ela fica assim, meio branquela. Você pega logo aqui na mucosa, que é o local mais correto de você verificar e não a mão, é verificar aqui, puxando para ver a mucosa. E você vai ver a mucosa bem esbranquiçada, certo? Então, qualquer coisa que altere essa quantidade de hemácia vai desde a alimentação até uma patologia que faça diminuir essa quantidade dessas hemácias. Quais são as causas? Produção diminuída ou ineficaz de hemácias ou hemoglobina. Nossa medula óssea não está produzindo o suficiente, né? Então, consequentemente, nós vamos ter uma deficiência dessas hemácias. Por insuficiência, quase a mesma coisa de cima, por insuficiência da medula óssea, acarretando prejuízo da oferta de oxigênio aos tecidos. Se há uma insuficiência da medula óssea, então acontece o que está lá em cima, produção diminuída ou ineficaz de hemácia. Consequentemente, a oferta de oxigênio vai cair, vai ser insuficiente também. Diminuição ou destruição prematura das hemácias, ocorre uma hemólise. Tudo que termina em lise é de corte, né? Hemohemácia. Isso acontece muito, para quem já viu Saúde da Mulher e da Criança, na eritroblastose fetal. Quando a mãe ela é RH positivo e o feto é negativo, certo? Aí cria-se, quando o feto... O que acontece? Quando o feto chega, ele não tem uma determinada substância, a mãe que tem começa ali a mandar o sangue positivo para o feto, que é negativo. A mãe começa a produzir... desculpe, gente, desculpe, eu estou atrapalhando as doenças. A cabeça deu tchutchu. A criança é positiva e a mãe é negativa. Desculpe, a criança é positiva e a mãe é negativa. Tem horas que dá curto-circuito na cabeça da prova, viu? Ou seja, a criança chegou no útero, ela tem o sangue dela do tipo positivo, pronto, beleza. Vai passar sangue da mãe para o feto, e quando passa o sangue do feto para a mãe, com uma substância que a mãe não tem, a mãe reage, é um antígeno. Ela começa a reagir, produzindo anticorpos contra as hemácias do feto. O que é que vai acontecer?
esses anticorpos vão chegar nas hemácias do feto e vai romper. É a eritroblastose fetal, certo? No primeiro parto, a criança até vai nascer meia amarelinha, chama-se eritroblastose fetal, em que o médico vai solicitar que a mãe, engravidando novamente, ela precisa tomar uma determinada vacina chamada Rogan. Já é passado para a mãe na maternidade todas as informações para que não ocorra no segundo feto, porque no primeiro os anticorpos estavam sendo formados. Deu tempo para o feto, mesmo pular daqui, pular dali, desvia de um, desvia de outro, nasceu amarelinho, mas o miserável nasceu. Mas no segundo, a mãe já está com os anticorpos lá pronto, porque do primeiro feto que aconteceu, ela já se preveniu. Então, quando a segunda barriga acontecer, esse feto provavelmente vai morrer se não tomar determinada vacina. Então, isso é algo que vocês vão dar lá para frente, viu? Mas eu estou só adiantando. Então, assim, essa hemólise, a ruptura dessas hemácias, existem outras patologias, você vai ver ali a talassemia, acontece também isso, ela acontece a ruptura dessas hemácias. Perda aumentada de sangue, ou seja, hemorragias. Se você está perdendo muito sangue, obviamente que lá no interior do organismo do indivíduo vai diminuir a quantidade de sangue. Consequentemente, a quantidade de hemácia, consequentemente, menos hemoglobina, consequentemente, menos oxigênio. É uma coisa puxando a outra. Déficit de ferro e de outros nutrientes. E o ferro, a gente já ouviu nesse instante, que ele é imprescindível para a formação das hemácias, na produção dela. Fatores hereditários e doenças cromossômicas como artrite reumatoide, abscessos pulmonares, osteomielite, tuberculose, câncer, anemia falciforme, também ela é hereditária. Ou seja, existem determinados fatores que podem também, foi o que eu disse nesse instante, né? Algumas doenças podem vir causar essa diminuição dessas hemácias. Qual é a sintomatologia? Dispneia, os esforços e de repouso, ou seja, mesmo deitado você está cansado. Mesmo sem fazer nada você está cansado. Por quê, Pró? Não diminuiu a hemácia, diminuiu o oxigênio. Então, qualquer esforço você vai estar cansado, né? Fraqueza, né? A quantidade de nutrientes está diminuindo, certo? Palidez, a gente já viu por quê. Cefaleia, tontura, falta de oxigenação no cérebro, vai dar tontura. Desmaio, irritabilidade, até por conta de todo esse quadro, faz com que a pessoa tenha uma irritabilidade normal. Inquietação, pela mesma forma da irritabilidade, e taquicardia. Porque a taquicardia, o coração está tentando bater mais acelerado para tentar repor o que não tem, ou que está diminuindo, ok? Quais são os tipos mais frequentes dessa anemia? Da anemia, desculpe. Adquirida é aquela que ocorre com consequência das hemorragias ou da falta de ferro no organismo, a gente já falou. Então, essa é adquirida. Você adquire com o passar do tempo. E as hereditárias, talassemia e a anemia falciforme, certo? Vamos olhar aqui. Aqui a talassemia, também conhecida como anemia do Mediterrâneo. Eu coloco essas coisinhas assim, que são curiosidades. Vai influenciar em quê? Saber que aqui, ó, que veio do Mediterrâneo, é trazida para o Brasil pelos habitantes dos países, aí tem da portuguesa. Para que serve isso para vocês? Aqui para nós, que ninguém nos ouça, não serve para nada. A não ser para um conhecimento a mais, certo? Curiosidade, vamos assim dizer. Só que também só isso não. Os concursos adoram fazer esse tipo. Bota um texto do tamanho do mundo que seu José veio lá da Espanha e e depois vem uma série de características e aí você lembra, ele vai falar da quantidade diminuída de hemácia, né? E aí vai colocar uma série dentro da talassemia.
E aí a talassemia, ela tem com anemia do Mediterrâneo. Então, serve mais ou menos para que você, em concurso, não seja pego de surpresa. Olha aqui, ó. Aqui tem uma gravurazinha, né? Você está vendo algumas hemácias, mas está vendo outras como se fosse casca, umas cascas de amendoim, né? É como se essas hemácias tivessem sido partidas no meio ou na hora da fabricação, que é isso que acontece. Olha como ela sai com um formato diferente do normal. A grande maioria dessas patologias que são assim um pouco mais sérias, está muito ligada ao formato da hemácia. Vocês vão ver daqui a pouco a falciforme. Também tem o formato em forma de foice, né? Aqui, a característica dela é icterícia, ou seja, a cor amarelada, esclerótica amarela, certo? E pode ser não só no olho, mas pode ser se estender em outras partes do corpo. Quais são os sintomas? Falta de apetite, anorexia, palidez, irritabilidade, sistema imune fraco, já que você tem toda uma estruturação da hemácia que não está conseguindo carregar, o sangue não está conseguindo carregar anticorpos, então a imunidade fica debilitada, atraso no crescimento, sonolência, certo? Então, repare que são sintomas que são todos parecidos, certo? Então, são os sintomas básicos da talassemia. Essa anemia é mais conhecida. Anemia falciforme é hereditária, certo? E tem uma característica muito comum. Você tem a hemácia em forma de foice. Essa aqui até que não está tanto não, mas olha aqui a diferença. Ela fica exatamente assim, como se fosse aquela foice, aquele negócio que corta a grama. Então, aqui você tem uma hemoglobina normal, e você tem aqui um glóbulo vermelho falciforme, molécula de hemoglobina anormal. Repare que aqui a hemoglobina está redondinha. Hemo de hemácia, globe de globo. Ela está numa forma de globo, está circular. Mas olha aqui para a hemoglobina de um glóbulo vermelho numa estruturação falciforme. É totalmente diferente. Isso aí se vê no exame de sangue. Ao detectar, faz o exame de sangue e vai perceber como acontece. Anemia ferropriva. Que anemia é essa? É a anemia decorrente da deficiência de ferro dentro do organismo. Ou seja, já que o ferro ele é imprescindível para a formação, olha aqui embaixo ainda botei, olha, sem ferro suficiente, os glóbulos vermelhos não conseguem transportar a quantidade necessária de oxigênio para os tecidos do corpo. Então, o ferro é imprescindível para que ocorra uma produção adequada de hemoglobina, certo? Consequentemente, das hemácias. Então, aqui você tem uma célula normal, né? Um tecido normal, e aqui um tecido com anemia ferropriva, com a quantidade diminuída de hemácia. Repare que é a mesma anemia que a gente começou falando, só que a origem é a deficiência de ferro que faz diminuir as hemácias. Quais são os cuidados de enfermagem de uma forma geral? Estimular a atividade diária, certo? Quanto mais você fica, você dá evasão à desestimulação do seu corpo, mais você fica debilitado, mais você fica apático, mais você fica devagar, mais a tendência é você quase que dormir, não quer levantar da cama e para. Então, estimular a atividade diária. Avaliar as queixas de fadiga, fraqueza, desmaio, porque com essas avaliações, você tende como é que se diz? Determinar os limites de cada paciente, certo? Para ele ter atividade, ele precisa de oxigenação. Se ele não tem, então tem que ter cuidado com isso, que ele pode entrar em colapso.
Incentivar períodos adequados de repouso. Claro, para descansar, para dar tempo ao corpo se reestruturar. Orientar a redução de atividades e estímulos que causem taquicardia e aumento do débito cardíaco. Exatamente isso. Se ele não tem oxigenação e você começa a dar para ele atividade física em uma quantidade que ele talvez não consiga atender, ele pode entrar em falência, certo? Monitorar os sinais vitais sempre, principalmente respiração, pulso. Elevar a cabeceira do leito em caso de dispneia. Esse é o cuidado básico. Todo e qualquer paciente que está com dificuldade respiratória, ou seja, dispneia, você coloca na posição de Fowler, ou seja, nele semi-deitado. Ele nem está deitado, nem está sentado. Ele está como se estivesse recostado. Ele forma assim, ó. Deixa eu ver, porque eu tenho um problema com câmera, viu? Ó, é como se ele fosse assim, inclinado, deitado e recostado, certo? Administrar oxigenoterapia, se necessário, se prescrito, porque também não adianta você enfiar tanto oxigênio se ele não tem hemoglobina suficiente, não tem hemácia suficiente para carregar para o tecido, não vai adiantar de nada. Então, o médico que vai ter que estar fazendo essa avaliação constante. Observar e relatar sinais e sintomas de retenção hídrica. A retenção hídrica também causa a questão, edema, distensão da veia do pescoço, cansaço ao esforço e queda da pressão arterial. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, observar os sinais vitais, os sinais e sintomas da retenção hídrica, ou seja, é o famoso balanço hidroeletrolítico, a quantidade de líquidos ingeridos e eliminados. Evitar alimentos formadores de gases, porque a distensão, o aumento do abdômen pode pressionar vasos e aí a desgraça está feita mais ainda, certo? Vai pressionando vasos e vai prejudicando a passagem desse sangue e a dispneia. A quantidade de oxigênio que está pouco vai piorar porque vai estar sendo pressionado e não vai estar passando sangue suficiente. Oferecer alimentos ricos em proteínas, calorias, vitaminas e sais minerais, conforme a orientação nutricional, além de refeições fracionadas para ajudar a enfrentar os problemas de fadiga e anorexia. Então, olha, ele precisa receber uma alimentação para auxiliar na produção de hemácia, uma alimentação rica em proteínas, em ferro, para ajudar nessa produção das hemácias, mas, ao mesmo tempo, o quantitativo desses alimentos tem que se tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Porque, de qualquer sorte, quanto mais uma alimentação copiosa, ele pode cansar, ele pode não ter um metabolismo adequado para absorver, para metabolizar esses nutrientes, certo? Bem, esse foi o nosso último slide, certo? Vocês vão... Ainda não terminou os distúrbios do sangue, certo? A gente vai continuar amanhã, certo? É bem provável que amanhã a gente já comece a falar da leucemia, né? A gente vai começar a falar sobre ela, tá bom? Beijo no coração.